Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Primer TV. Hoje nós vamos conversar sobre empreendedorismo e eu estou com uma super convidada, Amélia Pinheiro. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço ter essa oportunidade de falar sobre um assunto tão interessante e tão encantador. Eu também sou apaixonada por esse tema. Minha primeira formação é em administração. E o que fez eu querer fazer administração foi devido a eu ter minha primeira experiência como empreendedora formalmente foi com 16 anos, que eu abri uma empresa com CNPJ e depois com 19 anos mais ou menos eu fechei. E um dos motivos que eu senti falta foi de conhecimento mais a fundo, sabe? Conhecimento mais técnico, que quando a gente é empreendedor a gente se lança muito, né? A gente se joga muito, tem que ter muita paixão mesmo. E assim, é um tema que até hoje eu trabalho, desenvolvo e eu amo. Sim. Conta pra gente um pouco a tua trajetória, Amélia. Assim como você, eu acredito muito no empreendedor nato, aquele que nasce com esse ímpeto, com essa coisa da liderança, e o que é aprendido, né? Aquele que você, no dia a dia, vai aprendendo. Eu acho que eu tive as duas experiências. O meu sonho inicialmente era ser jornalista. Eu sempre pensei em fazer jornalismo, fiz magistério, que era a formação da minha mãe, e o meu pai trabalhava como cabeleireiro, ele tinha um salão. E ele tinha mais de uma unidade e eu fui gerenciar, ajudar ele em uma das unidades. Fiz o curso de cabeleireira contra a vontade, mas quando eu comecei a atuar como cabeleireira, eu não só percebi que eu gostava, que eu tinha capricho, que eu me identificava, que eu me dava muito bem com as clientes, que a minha facilidade em comunicação e entender rapidamente o que elas queriam e conseguir colocar na prática era uma habilidade muito grande minha. E eu comecei, esse negócio aqui é um negócio bom, dá dinheiro. E, na verdade, eu achava que o meu sonho era ser jornalista, mas o meu sonho era ter liberdade. E eu imaginava que o jornalismo era algo que ia me dar essa liberdade, sabe? Financeiramente, era como vida. Era o veículo. E quando eu cheguei nessa profissão, eu percebi que ela também daria a liberdade que eu queria. Então, eu trabalhei com meu pai há alguns anos. Meus pais se separaram e a coisa fica um pouquinho mais conturbada às vezes, né? E quando eu tinha 20 para 21 anos, eu me desentendi com meu pai e fui abrir meu negócio. Mas naquela ocasião, eu também me joguei, assim como você. Eu não tinha nada, absolutamente nada de dinheiro, nada, nem talão de cheques. Eu sei que eu consegui R$500 emprestados com uma amiga e com duas amigas e 4 folhas de cheques, na época do meu namorado. E assim eu consegui abrir o meu primeiro negócio. Era um salão? Era um salão que não tinha nem a placa, eu tinha que ficar na porta ali, era mais ou menos uma quadra, quase 2 quadras do salão do meu pai, onde eu trabalhava. Então, as pessoas chegavam lá, naquele momento ele nem sabia ainda, a Amélia está de férias, e eu já estava com o negócio montado, e eu ficava na porta vendo as pessoas passarem, estou aqui agora, estou aqui, porque até ter condições de comprar uma placa foram alguns meses, né? Porque aquele valor ele sem saber também? Sem saber, passou uns 15 dias ele ficou sabendo, né? Mas aquele valor deu por mínimo do mínimo, né? Foram 4 folhas de cheques para comprar os móveis parcelados, até uma caminhonete emprestada de um amigo para uma cidade vizinha buscar os móveis. E eu me imaginei assim, como que eu vou fazer a gestão desse negócio? Bom, para mim a prioridade é cumprir com os meus compromissos. Eu acho que eu morreria se eu não conseguisse cumprir com os meus compromissos. Então, eu fiz um cálculo rápido, assim, sabe cálculo de papel de pão, que se nem se diz, né? Quanto eu gastaria num mês, em média, para ter aquele negócio? Quanto que é uma média de água, de luz? Tinha uma experiência de ter trabalhado com meu pai e eu fiz um cálculo e dividi por dias produtivos, né? Então, eu trabalhava de segunda a sábado, aí fechava sozinha? O mês. Veio mais 2 pessoas trabalhar comigo, uma manicure e mais uma outra menina que trabalhava com meu pai. E trabalhávamos juntas, e aí eu fiz aquele cálculo, né? Então, assim, 24 dias trabalhados, quanto que eu tenho que juntar por dia, quantos cabelos eu preciso fazer por dia. Eu sempre fui muito de dividir o macro, né? Eu não consigo planejar o meu mês, por exemplo, eu consigo planejar a minha semana. E durante a semana eu planejo os meus próximos 3 dias, porque vai mudando, né? É tudo muito, muito rápido, muito cíclico na vida, né? Mas ainda hoje, Amélia? Ainda hoje, para planejamento, sim. Eu faço um mês e eu não olho para o mês, eu olho para a semana. Porque eu acho que ela é muito dinâmica, principalmente para quem tem filhos. Né? Ela é dinâmica. Essa semana, por exemplo, o ajudante da minha casa está de atestado, já muda tudo. Eu não posso mais fazer a mesma programação.
né? Já altera os horários, já altera as coisas, o formato da casa. Sim. Já altera. E eu acho que uma das grandes habilidades do empreendedor é essa adaptação. Flexibilidade, você se adaptar ao momento, porque você tem uma nova regra do governo. Até meio viciante isso, né? Porque aí você fica meio que naquela expectativa e sempre quer algo novo. Por um lado é maravilhoso isso, mas ao mesmo tempo se a pessoa também não consegue controlar isso, ela é como se nunca sossegasse, né? Os momentos mais tranquilos da minha vida e que eu menos cresço na minha profissão é quando eu entro na minha zona de conforto, eu não gosto. Eu percebo e aquilo começa a me deixar mais entediado, tem alguma coisa acontecendo. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um Empretec em 2011 e eu falei, eu vim fazer esse curso porque tem algo acontecendo em mim. Eu tô na dúvida, tem coisas acontecendo, era aquela zona de conforto, a minha vida estava tranquila, estabilizada financeiramente, com filho, com marido, com carro, tudo muito tranquilo. Tem alguma coisa que eu preciso fazer. Aí aumentei o negócio, reformei. Foi dali que surgiu o centro de treinamento? Um ano depois eu comprei a sede, o terreno, né? E foi 2 anos de construção. Que é onde é hoje. Que é onde é hoje. Onde eu fiz aquele curso. Isso, é onde é hoje. É muito bonito lá. A gente fez um investimento na época, já fazem 7 anos, né? Na época muito a gente bonito. fez O ponto é maravilhoso, maravilhoso. Né? Eu acho que é um dos melhores lugares que tem, porque é tão lindo, muito lindo, né? É verdade. É muito lindo, obrigada. Tem aquela vista incrível. E a primeira vez que eu fui ali, eu pensei, não é possível que eu vou ser tão abençoada de ter a oportunidade de comprar esse lugar. Porque foi, assim, realmente uma oportunidade, pelo lugar mesmo, né? Sim, é verdade, é muito lindo lá. Muito bem feito, muito bem estruturado, muito bem decorado. Foi uma... Como eu trabalhei 15 anos como cabeleireira, o mercado da beleza ele é muito conhecido para mim, porque eu comecei, eu não só fui cabeleireira, mas como fui cabeleireira e gestora do meu salão. Aí trabalhei na área técnica da Keune, lá no Rio Grande do Sul, que é a marca que eu distribuo aqui. Aí depois eu vim lá no Rio Grande do Sul. Como eu era cabeleireira, eu fui convidada pelo distribuidor do Rio Grande do Sul para ser técnica. Dava curso na região, Santa Maria, Passo Fundo, Santo Ângelo. Dali eu tive a oportunidade de ser distribuidora em Santa Catarina. Então eu conheço a área da beleza, sendo cabeleireira, sendo gestora de salão e cabeleireira ao mesmo tempo, que a maioria é assim. Aí depois dando curso para cabeleireiro, hoje vendendo para cabeleireiro, ensinando para cabeleireiro e tenho também um salão de beleza como investidora. Eu não atuo lá, tem gerente. Só são diretrizes, né, que a gerente recebe, mas eu não atuo no salão. Mas aí me dá uma visão muito 360 graus, né? E Amélia, o que você acha, o que te diferencia quando você vê essas pessoas que trabalham, que você faz curso, por exemplo, de capacitação para esses profissionais da área da beleza, o que você acha que é o teu diferencial? Quando eu dava aula na Unisul para gestão de negócio na área da beleza, eu sempre gostava de trazer muitos cases, assim, de pessoas que tinham esse diferencial, sabe? No caso, aquela do cabelo cacheado, que criou uma linha de produtos, sabe? Eu acho fantástico o case dela, e outra também da questão das sobrancelhas, que abriu uma franquia e começou a distribuir isso. Todas com muita dificuldade, né? Nunca foi fácil, ganhou um negócio da família e tudo, não. Sempre teve luta. Mas qual que você acha que é o diferencial? Por que tantos, às vezes, não conseguem, fecham e você, apesar de todas as dificuldades, conseguiu ir muito além de ter um salão? Eu tenho uma coisa muito clara. Eu sei que a vida não me deve nada. Isso é perfeito. Isso já é a diferença. Isso já é a diferença, faz a diferença. A vida não me deve nada. Se tem alguém que deve alguma coisa, que eu acho que ninguém deve para ninguém, mas se tem alguém, é eu para essa vida maravilhosa. Perfeito. Porque a gente está aqui e eu sempre falo a seguinte frase: não viemos essa vida a passeio. Andar a segunda milha? Exatamente. Não viemos a passeio. A gente precisa entender que é um processo de aprendizagem. A zona de conforto está aí para que a gente seja melhor hoje, seja melhor amanhã. Ninguém veio aqui para fazer... Ninguém está preocupado com você. Você tem que estar preocupado com você. Exato. Então, uma das coisas que eu digo na área da beleza, às vezes as pessoas são excelentes tecnicamente, mas falta inteligência emocional. É como se
O outro quer me magoar, o outro quer me machucar, o outro quer me ofender. Cara, ninguém leva tá nem aí pessoal, pra ninguém. Né? Ninguém tá nem aí pra ninguém. Se você falar alguma coisa, se surgisse uma bomba sobre a minha vida agora, um mês, as pessoas vão falar, depois de um mês nem vão lembrar mais quem eu sou, porque cada um tem a sua vida. Seus problemas. Tem seus problemas, tem que cuidar da sua vida. E é isso. Às vezes a falta de autoestima é tanta que falta amor para cuidar da nossa vida. E aí cuida dos outros. Dos outros, e tem a comparação. Claro, vamos pensar o seguinte, a gente nem vai falar de década de 50, 60, mas 70, 80, 90 ainda, agora eu acho que está mudando um pouco, está melhorando, eu percebo que o mundo está cada vez melhor. O meu ponto de vista é que o mundo está melhor. Mas a gente sofria muito essa coisa da crítica, da comparação. Ah, tua prima faz isso, tu não faz. A tua irmã faz aquilo, tu não faz. Claro que tudo isso vem para atrapalhar o desenvolvimento da inteligência emocional. Só que a gente virou adulto, Exato. A gente cresceu. E cabe a nós entendermos que se os nossos pais faziam algo do tipo, é como eles foram educados. Era o que eles podiam Era o que eles podiam fazer, porque eles sempre vão fazer melhor. E assim como a gente também erra quando a gente cria os nossos filhos, a gente vê, né? Exato, mas a questão é... Apenas erramos diferente. Erramos diferente. Ah, mas os meus pais me tratavam assim. Ah, mas gente... A vida não te deve nada, teus pais não te devem nada, o outro da esquina não te deve nada. Faça por você. E pare de... Tem a mente vitimista. E eu vejo também, Amélia, vejo se você também identifica, eu às vezes em sala de aula eu via muito isso. Faltava aquela vontade, aquela gana, sabe, de fazer acontecer. Por exemplo, no seu caso você falou, pegou emprestado o cheque. Eu, na época, fiz um curso e resolvi abrir... Botei um anúncio no jornal, porque na época não tinha rede social, era o telefone, a gente botava os classificados. Exatamente. E coloquei, anunciei, uma pessoa quis ver o que na época era uma loja de decoração de festas infantis. Eu comecei a fazer festas infantis. E a pessoa gostou, amou o meu trabalho e eu comecei a partir dali e ir investindo. Então, assim, aquela vontade de fazer dar certo. Eu vejo que às vezes é que acontece, talvez um pouco da geração atual, essa falta de vontade, sabe? Talvez um pouco mais de facilidade do que da nossa época, da nossa geração. É que a geração atual é assim, né? Fez assim, tá na mão. Muito rápido. Por exemplo, na as minhas informação. filhas estudam 4 quadras da escola. Não lembro se algum dia elas foram a pé. Eu não lembro quantas vezes eu fui de carro na escola, porque não tinha. Sim. Né? Então, assim, era frio no Rio Grande do Sul, muito frio. E não importava o frio, tu tinha que ir a pé. Até poderia ter um ônibus que era perto, porque não era tão longe a escola, mas também não tinha dinheiro para o ônibus. E hoje, às vezes, as crianças dizem assim, mas eu vou ter que levar isso de merenda? Como assim? Como assim, né? Então, assim, a vida está muito mais fácil, realmente. E que bom que esteja mais fácil. Sim. Desde que a gente consiga fazer com que a geração entenda que alguém está sacrificando para que você tenha todo esse conforto. Sim, e que também essa facilidade muitas vezes tem um preço. Muitas vezes tem um preço. E essa zona de conforto é essa ponta assim, cadê o esforço se eu não preciso fazer esforço para nada? Nada, tudo cai na minha mão. Então, a gente pulou do empreendedorismo para falar sobre filhos, mas às vezes eu falo para as minhas filhas, o bom filho é aquele que não depende da mãe para nada. Sim. A boa mãe que criou bem, né? Não é o caso, eu consigo ser, eu sou mais... Elas são crianças também, são crianças. Mas eu queria também ser mais... Não ser tão radicais. Mas os assuntos são tratados. Na prática, às vezes a gente não consegue, mas levar o assunto para a pauta em casa, eu consigo. Sim, mas eu vejo isso, né? Eu admiro tanto quando eu vejo a pessoa, ela tem a força de vontade. Eu conheço, assim, alguns casos, saiu, vendeu o computador. Eu conheço um cabeleireiro muito querido, que ele morava em Balneário Camboriú, ele vendeu o computador dele, disse para a mãe dele, só dava para 2 meses ficar em Florianópolis. E ali ele foi para um salão e ele era atendente, conseguiu um emprego para aqueles 2 meses, e começou a olhar, aquela coisa do interesse, a ver como fazia. Hoje ele tem um salão dele. Eu acho que muito está ligado nos sonhos. Eu sempre falo que tem 5 pilares, assim. Primeiro é os teus sonhos. Se tu parar para pensar, às vezes a gente está numa palestra e a gente diz assim, agora escreve no papelzinho o teu sonho. As pessoas ficam, tá, mas qual que é o meu sonho mesmo? Esse momento que eu falei que eu fui fazer o Empretec, eu lembro que eu disse para a Adri, que era uma das facilitadoras, Locke, Adriana,
eu disse assim, sabe o que acontece? Eu acho que aquilo que eu havia planejado para mim já aconteceu. Então, acho que está faltando um sonho. Foi naquele momento que despertou, é isso que está faltando, é um sonho. Voltei a fazer faculdade, fui fazer outra faculdade e fui fazer outras coisas, né? Mas é isso, tu vai perguntar para as pessoas, elas não têm sonhos. Deixa a vida me levar. Né? Muito acomodadas, vivendo hoje e sem ambição. E o empreendedor, ele precisa ter o sonho. Na sequência, quais são os valores para te conquistar isso? Quais são os teus valores morais, pessoais? Não estou falando nem de moralismo, mas existe um conjunto de valores que tu precisa levar para a tua vida profissional. Sim. Quais são eles? Né? Então, isso é importante, às vezes as pessoas nem pensam sobre isso. Depois, foco. Como que eu vou focar nisso? Se eu tenho sonho, se eu quero de fato realizar, aí eu tenho foco. Senão, quando vê, tu se perde. É imprescindível, imprescindível. Eu vejo também que essa geração se perde muito pelo excesso de informações, de estímulos, e esses estímulos fazem com que elas percam o foco. Aí elas estão extremamente cansadas, na realidade, não porque produziram muito, mas porque tiveram dificuldade de focar. É muita informação e pouco conhecimento de fato, né? Exato, é tudo muito raso. Tudo muito raso. Muito raso. E aí você tem que se associar, estar próximo de parcerias de sucesso. Pessoas que vão te ajudar a levar para aquele caminho. Você não adianta pedir conselhos para quem não conhece, né? Sim. Dentro dos cursos de coaching, essas formações, a gente fala sobre isso, né? Sobre quem são as pessoas, os teus mentores, digamos assim. Eu tenho um mentor na Keune que é o Sérgio, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul, que foi com quem eu entrei na Keune, quem eu comecei a conhecer. Então, quando eu tenho dúvida, eu não vou perguntar para alguém que não conhece da minha empresa. Porque, às vezes, quando a gente pergunta para um parente, para uma pessoa que nos ama, eles não querem. Quando eu fui comprar a distribuição da Keune, por exemplo, a minha mãe... Não, de jeito nenhum, imagina, olha só, minha filha, Sim. Teu salão aqui em Cruz Alta, vem pessoas de toda a região. Eu tinha salão de beleza lá em Cruz Alta, né? E esse salão, eu montei o primeiro, com esses 4 folhas de cheques. 1 ano e meio depois, eu já tinha investido R$20 mil e tinha pego a sala ao lado e tinha ampliado. E um ano e meio depois, eu tinha passado por uma rua principal da cidade e tinha visto uma casa que ela era centenária, que ela era linda. E na minha infância, ela era uma pizzaria. E eu achava aquela pizzaria um luxo e eu queria sempre ir naquela pizzaria quando eu era criança. E eu aluguei essa casa, era uma casa de 400 metros quadrados, com um enorme de um estacionamento na rua principal da cidade. E na época eu tinha R$5 mil e eu gastei 80 mil para reformar. E eu trabalhava de segunda a segunda. Como a minha cidade não tinha shopping, eu pensei uma boa oportunidade de eu abrir nos domingos, porque ninguém abre. E aí eu comecei a abrir nos domingos. E na época podia? Podia, fiquei 2 anos abrindo. Domingos, feriados, trabalhava de madrugada, dizia, eu quero fazer um alisamento. Eu só tenho agenda a partir das 20 horas. Se tu não te importar, ficava até 3, 4 horas da manhã fazendo cabelo, porque eu não podia perder a agenda do dia. Porque eu precisava produzir para pagar o investimento que eu tinha feito. E esse investimento eu inaugurei em dezembro de 2003. E em 2005 eu já quis comprar a distribuição da Keune. Só que eu também não tinha dinheiro. Mas sempre é assim, empreendedor é assim. E a minha mãe dizia, mas minha filha, teu salão é lotado, tinha 18 pessoas trabalhando. Tem que ter muita coragem, né? E eu acho que falta também isso muito, né? Eu peguei um ônibus para vir para Floripa, cheguei aqui, estava dando aquele furacão nos Estados Unidos, que até aqui estava ventando. Tinha um vento, eu pensei, meu Deus. E eu cheguei aqui para negociar a compra da distribuição da empresa e como já tinha uma pessoa que distribuía... E sempre é você que fazia tudo. Sim. Como tinha uma pessoa que distribuía a marca, eu não tinha como só pegar a concessão, eu tinha que comprar dele a concessão. E eu cheguei aqui e ele falou, se você quiser comprar a concessão, você me dá um valor X como garantia. Eu falei, me dá 10 minutos para eu resolver isso. Eu lembro que eu saí do escritório dele, fui numa outra sala e liguei para um senhor que vendia carros na minha cidade, que eu tinha comprado um carro dele, eu tinha uma amizade enorme com ele. Falei, Seu Divo, o senhor compra meu carro por esse valor e me dá 100% financiado? Ele falou, claro, Amelinha, mas tem que ser assim certo, porque eu estou indo agora no cartório fechar um contrato. Ele falou, pode fazer. Falei, vamos lá assinar o contrato. Eu voltei para casa com a Keune comprada.
E assim, agora vamos criar a estratégia para como que eu vou fazer, porque daí eu parcelei em 8 vezes, dei aquela entrada, parcelei em 8 vezes, e eu pensava, agora eu preciso capitalizar aqui no salão para pagar lá, né? Então, aí foi mais alguns anos na estrada, assim, eram 13 horas na estrada, porque daí eu vinha para cá, trabalhava segunda, terça e quarta, dava curso de ônibus, dava curso aqui, domingo, segunda e terça, voltava para lá, chegava quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, atendia no salão para faturar mais, para poder pagar aqui. E assim foram os 2. Eu fiquei 5 anos na estrada, assim, 13 horas de ônibus. Eu pegava um ônibus sábado, à noite, chegava aqui, era mais ou menos 7 horas da noite que eu pegava o ônibus lá, às 19, chegava aqui quando não atrasava muito, 7 da manhã, senão era 9, 10, 11. Nos 2 primeiros anos foi fundamental financeiramente falando, mas depois foi o desapego, eu não conseguia desapegar da minha empresa lá. Era uma empresa que faturava bem, eu tinha muitas amigas que eram minhas clientes viraram minhas amigas, e eu tinha pena, como que eu vou deixar, e quem é que vai fazer o cabelo da fulana, e quem é que vai tratar a ciclana como gosta? Era um desapego mesmo, foi a dificuldade disso, daquele amor mesmo, como se fosse o primeiro filho, né? Mas depois eu não, né, eu resolvi ter a minha primeira filha, eu engravidei. Aí já muda também as prioridades. Aí quando ela tinha 11 meses que eu resolvi, porque no começo ela ia comigo, e daí eu mudei, em vez de ônibus eu ficava fazendo o trajeto de carro, que não tem avião para lá. E aí até os 11 meses dela, ela ia para a estrada comigo e voltava, e daí eu pensei, não, agora eu tenho que escolher. Daí escolhi ficar aqui porque é o lugar que eu mais amo nesse mundo. Interessante. Quando eu também decidi fechar essa primeira loja, também eu tinha decidido, não, eu quero ser mãe e eu vou me dedicar. E a gente tem que fazer escolhas, né? E eu disse, não, eu vou me dedicar, agora eu vou empreender a maternidade. Mas isso é interessante. Essa força de vontade, né, de fazer acontecer e não ver as dificuldades, os obstáculos. Eu nunca vi nenhuma. Para mim, e às vezes eu parecia até assim, ó, arrogante ou talibã, sei lá, porque eu falava assim, mas se eu consigo, mas não era se eu consigo no sentido se eu consigo, era se eu faço também faz, vamos lá? Porque para mim era tudo muito simples. Vontade de fazer acontecer. Era muito simples. E a Ana Clara, que é a minha filha mais velha, que tem 11 anos, ela me acompanhou em diversas reuniões em Curitiba, porque a sede daqui no Brasil é em Curitiba. E eu lembro que a primeira reunião, assim, que ela tinha 5 meses, ela participou da reunião, assim, no Bebê Conforto, junto, sabe? Porque é uma empresa muito familiar, muito acolhedora. Então, levei ela na reunião. As minhas filhas, eu tenho 2, uma de 11 e uma de 8, elas me acompanham na empresa, profissionalmente falando, desde sempre. Sempre, tudo que eu posso fazer com elas, eu levo. Isso é bom, né? Porque, de certa forma, acaba... Porque sempre tem também uma cobrança, né? Da questão de tempo, de dedicar o tempo, de estar com... E poderia estar fazendo outra coisa. Mesmo que o mundo tenha melhorado muito para as mulheres, ainda não existe como comparar a velocidade que um homem pode dar na carreira dele do que a mulher pode dar na carreira dela quando se trata da maternidade. Mesmo o mundo tendo melhorado muito. Até o próprio filho, né? Não sei, é que eu sou do interior do Rio Grande do Sul. E ainda mais meninas, né? Menina é mãe, eu acho. A gente é muito, muito mais cobrado e até mesmo assim, eu me considero ainda um pouco machista pela minha cultura. Eu sou do interior e do Rio Grande do Sul. Então, para que eu conseguisse me libertar de certas crenças, foi muito doloroso, sabe? Eu pensava, não, mas esse é papel da mãe, mas isso a mãe, mas isso... Tudo era a mãe na minha cabeça. Era difícil eu me libertar. Até que não, aos poucos, sabe? E a minha mãe sempre foi muito assim, de carregar a gente para tudo. Ela foi diretora de escola há anos, então todos os eventos da escola... Também muito trabalhadora, né? Sempre foi, também tem muito desse exemplo, né? E qual que é o maior desafio hoje para a Amélia? Conseguir gerenciar tudo que eu gostaria de gerenciar eu gosto muito de ter vários projetos ao mesmo tempo. Eu tenho 2 projetos sociais, eu tenho esse projeto online que está tudo pronto e eu fico melhorando. Eu acho que outra coisa é isso, a melhoria contínua. Eu sou muito... Não, mas dá para botar um pouco mais, dá para melhorar mais aqui. Essa coisa busca da excelência, E não né? é nem pela excelência no sentido de perfeição. O meu ego. Não é. É porque, mas isso aqui a mais, esse conteúdo a mais, essa fala a mais, eu acho que vai ajudar mais o outro. Tem que buscar mesmo.
Até porque cada vez que a gente faz algo, a gente aprende a fazer sempre melhor, né? Sempre tem como, eu acho que sempre tem como melhorar algum processo. A própria sabedoria, né? A gente vai evoluindo, vai aprendendo, a gente consegue agregando. Eu acho que isso também não é perfeccionismo. Isso é essa busca da excelência e que todos saem ganhando. Eu até estou estudando um curso de neurociência e a gente tem uma grande questão do perfeccionismo que ele acaba travando. Aconteceu comigo. Até você identificar o que acontece, né? Então, a procrastinação em si, as pessoas, mas procrastina porque é preguiçoso. Não tem, é raro quando está associado à preguiça. Está sempre associado a alguma emoção, menos a preguiça. Quase nunca é. Então, assim, eu já fui perfeccionista a ponto de travar. Não dá. Nem olhar para o projeto porque tinha medo daquilo não ficar bom. E isso é uma aceitação, né? A dificuldade de aceitação. Chega um momento que eu acredito muito na educação, eu sou uma apaixonada pela educação, mas também a maturidade, né? Sim. Então, assim, a maturidade é uma coisa que não dá para explicar o preço que ela tem. É verdade. Não é? E até o fato de você deixar, eu nos meus processos e mentorias, eu gosto muito de trabalhar isso. Às vezes pessoas que estão começando, empresárias que estão começando a empreender no digital, levar o seu negócio também para o digital e às vezes tem algumas travas relacionadas com essa questão da exposição e querer sempre estar perfeita para começar a fazer. E eu sempre gosto de dizer que o processo de você se permitir e de você travar e de você ter dificuldade e de você se criticar na hora de produzir um conteúdo, isso é maravilhoso quando você consegue pegar isso e trabalhar a seu favor, porque isso te mostra muito a respeito de você mesmo, de questões que a gente precisa olhar, trabalhar em relação mesmo à humildade. Às vezes a gente se acha super humilde e se trava em coisas simples, né? Então, nossa, mas por que eu estou com dificuldade em determinada área se eu sou uma pessoa que comunico super bem? Acontece muito isso, porque é esse perfeccionismo que não permite errar. Uma coisa que eu aprendi não é uma verdade absoluta porque é uma constatação minha, mas uma coisa que eu percebo é, você só identifica no outro aquilo que você tem, tanto bom quanto ruim, né? Esse é um fato. Agora, quando você aprende ou você diminui o teu grau de julgamento ao próximo, começa a diminuir o teu julgamento a você mesmo. 100%, é diretamente proporcional. É isso, sabe? A gente tá muito assim, eu tava vindo na rua, eu achei que ia dobrar aqui, dei aquela leve parada, já passou um motoqueiro e balançou a cabeça. Ele nem sabe o que eu estava fazendo ali. Ele já fez um julgamento. Um julgamento de ou barbeira ou sei lá, qualquer coisa. Eu não faria julgamento nenhum a ele, porque tem 1000 possibilidades de eu estar parando ali. 1000 possibilidades. E esse é o fato, a gente tem que diminuir o nosso grau de julgamento. Quando a gente diminui com o outro, diminui com a gente, né? Ou quando a gente diminui com a gente, diminui com o outro. E isso é libertador. É verdade. E a gente consegue, depois que a gente se livra da dependência, da opinião, da validação do outro, a gente caminha assim léguas de distância. Amélia, infelizmente está acabando a nossa entrevista. Como sempre, é muito rápido. Eu queria te agradecer, queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão querendo empreender, que está faltando essa energia que você trouxe para a gente hoje. O que elas podem fazer? Olha, o mundo precisa de gente com vontade mesmo, de pessoas que entendam que a gente não veio essa vida passeio. É verdade. E empreender é fazer a diferença na vida do outro. Perfeito. Às vezes as pessoas falam assim, não é, você está ganhando dinheiro naquela empresa, não, mas que bom que tem aquela empresa para me atender, eu estou fazendo a diferença na vida de alguém está fazendo na minha vida. Empreender é fazer a diferença na vida do outro. E empreenda bem, faça bem, porque a gente não veio a vida passeio. É verdade. E nós ficamos por aqui hoje com essa super lição de empreendedorismo. Vamos empreender na nossa vida com esse exemplo bem legal. Um beijo, até a próxima semana.